Caião, eu não quero me casar. É pecado? Claro que não, né? A pergunta do Jesus cara. não casou com ninguém, né? Então Só Jesus o viveu Dan em pecado, Brown. se for o pensamento dele. Viveu em pecado. Só o Dan Brown é que casou Jesus com Maria Madalena e ainda criou uma família para ele, cujos descendentes estão entre os da família Sinclair até o dia de hoje. Isso. Mas isso é mito do Dan Brown. Como era o nome daquele livro dele, ou como é o nome? Que todo mundo lia. Código da Vinci. Código da Vinci. Isso. Você vê como tudo passa, né? O mundo e o Código da Vinci. O Código da Vinci agora, já tem 20 anos. Nem lembra mais. Nada. Mas não, Paulo era um celibatário. Jesus disse que havia 3 tipos de eunucos, de gente com definições sexuais. Os que tinham sido definidos sexualmente do ponto de vista genético, que são os que nasceram, por exemplo, no caso dele aqui, assexuados, sem desejo sexual, quase nenhum desejo, ou desejo sexual de outra natureza. Há aqueles, Jesus disse, que os homens fizeram eunucos, aqueles que foram castrados no seu órgão sexual para que desenvolvessem todas as condições de habitarem junto com mulheres no harém, sem forçá-las, sem estuprá-las, e perdessem as caracterizações masculinas e ganhassem configurações cada vez mais femininas, são os que os homens fizeram. E tem aqueles que Jesus disse que a si mesmos, ou seja, gente que podia transar, gente que não teve nenhum trauma humano na sexualidade, mas que decidiu se tornar um eunuco, sendo completamente funcional, física e psicologicamente. Paulo chega mesmo a dizer: quem me dera todos vós fosseis quais eu sou. E ele estava se referindo ao fato de que ele não tinha mulher, ele não tinha casamento, ele era livre para fazer o que ele quisesse, para ir para onde ele quisesse, com quem ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Ele estava casado com o Evangelho e era só o Evangelho que ele dava satisfação, e ele diz, escrevendo em 1 aos Coríntios, que aquele que se casa está dividido porque uma parte é do Senhor e a outra parte tem que se dedicar ao mundo, tem que cuidar da mulher. Se não cuidar bem da mulher, não está servindo direito ao Senhor. Mas aquele que é livre de casamento pode se dedicar completamente ao que deseja. O que está casado, não. Precisa equilibrar o ministério com a vida de ministério familiar, de alegria conjugal, de vínculo com a primeira igreja de um ser humano, que é aquela constituída em família, se possível, no que depender de nós. Então, não, Pedro era casado porque já era. Talvez, se tivesse conhecido a Jesus estando solteiro, não tivesse nem se casado eventualmente, porque todos eles esperavam que Jesus voltasse outra vez ainda nos dias deles. Então, casamento para aquela primeira geração se tornou uma coisa meio irrelevante. Sair procurando uma mulher. Por isso é que Paulo diz que era melhor casar do que viver abrasado, porque tinha muita gente com a esperança de ser arrebatado para os céus com Jesus, conforme Paulo diz em Tessalonicenses, e diz em 1 aos Coríntios 15. Tinha muita gente com essa esperança de
estar vivo ainda quando Jesus voltasse. E eram pessoas que diziam, bom, já cheguei até aqui sem casamento, para que eu vou casar? E muita gente, na primeira geração de cristãos, que era uma geração totalmente escatológica, que esperava com uma ansiedade imensa a volta do Senhor para os dias deles, muitos desses não casaram. Agora, o que é pecado, como Paulo diz, é proibir o casamento. Ele diz isso escrevendo a Tito. Ele diz, adverte a esses que se tornaram enfermos na fé, enfermos, doentes na concepção da fé, porque, entre outras coisas, eles são esses que proíbem o casamento. Ele diz também, escrevendo a Timóteo, que essa seria uma das práticas da apostasia, seria proibir o casamento. Isso, ao invés de ser sinal de santificação, Paulo dizia que era sinal de apostasia, era dizer, não pode casar, está proibido casar. Era uma negação da fé. Então, Paulo era um celibatário que cria que o casamento, todavia, em sendo proibido, se estava fazendo um grande mal, porque o casamento era uma união que simbolizava Cristo e a igreja, e bem experimentado, bem vivido, era um gozo de alegria humana, de escape humano. Ele diz, considerando os dias difíceis que nós estamos vivendo, com Calígula, com Cláudio, com Nero, com todas essas perseguições e dificuldades, era melhor que vocês continuassem sem casar como eu, que tenho muito mais chance de correr para lá e para cá, de fugir. Se vocês forem casados, vocês terão mais dificuldades. Mas proibir o casamento é que ele diz que era apostasia. Não casar era escolha que qualquer um podia fazer. E Jesus precisava fazer, porque Jesus não podia ter uma descendência de carne e de sangue. Vocês já imaginaram? Jesus, presta atenção nisso, Jesus não poderia ter uma descendência de carne e sangue. Aí você me pergunta por quê? Várias razões, mas eu quero entrar só nas mais simples. Número 1, porque sem a gente conhecer a cor da pele dele, dos olhos dele, o formato da face dele, o tipo de cabelo dele, de estatura física dele, já existe essa confusão toda, essa loucura. Você é apresentado a muitos Jesuses, à imagem e semelhança dos povos, como foram os europeus que tiveram o privilégio, a primazia sobre a pregação, sobre o que se constituiu como igreja, veio a ser do Império Romano. Até hoje a igreja é romana. Eu tenho amigos católicos que são pessoas de grande e larga consciência do reino de Deus, que não conseguem mais dizer que a igreja é católica apostólica romana. Eles dizem só que é católica apostólica, porque romana é um condicionamento muito, muito diminutivo. E dá poder para uma etnia, para um grupo político, ideológico, de modo que, sem saber como Jesus era, a gente já tem essa briga toda. Então, o Jesus europeu, às vezes, tem uma cara meio efeminada, tem olhos azuis lindos, outras vezes é um macho forte, um guerreiro, pendurado na cruz. Eu tenho um crucifixo aqui em casa, que é uma herança da minha sogra, que nós guardamos com muito carinho, que nos coube como lembrança dela.
E a gente guarda aqui com todo o carinho do coração o Jesus mais interessante que eu já vi. O cara é saradaço, sabe? Saradão, assim, um Jesus. E olha que foi feito há muitos anos. Mas está ali aquele Jesus assim, poderoso. Parece que ele está vindo do CrossFit. É Caião, uma marra. Caião, uma marra de Jesus. Oi. É o Pai, Fitness e Espírito Santo. Entendeu? É, Pai Fitness. Você perde os amigos, mas não perde a piada. Né? Em nome do Pai, do Fitness, do Espírito Santo, amém. É um Cristo, rapaz, que eu vou te dizer. E aí, você vê a briga hoje da teologia, como o Discovery Channel ou o National Geographic, um desses aí, reconstituiu a face de Jesus. Não sei se você viu esses programas sobre a reconstituição da face de Jesus. E fizeram uma face interessante, uma face bem do judeu do primeiro século, queimado de sol, um tanto amorenado, não é? A maioria trabalhava ao ar livre, não era home office para ninguém. E o judeu daqueles dias era muito mais do norte da África do que europeu, como ele é hoje. Eles ficaram 2000 anos no exílio, então casaram com russas, com polacas, com polacos, com alemães, homens e mulheres, com latinos, com gente de todos os tipos, com todas as raças. E ali você tem hoje, no povo de Israel, uma coletânea, uma Babel étnica, onde o traço judaico é muito mais marcado, muitas vezes pelo nariz adunco ainda, mas, sobretudo, pela religião, de modo que o indivíduo que não tem DNA judeu nenhum pode se tornar judeu pela conversão ao judaísmo. Então, o Jesus do primeiro século, o Jesus da história, deve ter sido realmente uma pessoa parecida com alguém que anda no sol. Ninguém pode andar no sol tanto tempo, viver no sol, viver ao ar livre e ser branco e louro, quase rosa, como meu filho Davi, que rema hoje, mas vai coberto de tudo. E o resto é um emplasto que, coitadinho, ele não pode ficar no sol de 7 da manhã sem protetor solar, senão ele faz um mal horrível a ele mesmo em meia hora. Não dava para ser do norte da África com essa cara de Jesus europeu. Tinha que ter outra cara, mas isso é totalmente irrelevante. Não tem relevância. Agora, imagina se Jesus tivesse deixado uma descendência. Tivesse, como Dan Brown diz no Código da Vinci, transado com Maria Madalena. Aí saiu ali, né? Madalena foi embora para o mar para se salvar. Deve ter sido nessa que o Chico Buarque escreveu a música que diz: Madalena foi para o mar e eu fiquei a ver navios. Madalena foi para o mar e eu fiquei a ver navios. Quem com ela se encontrar, diga lá no alto mar que é preciso voltar já para cuidar dos nossos filhos, que é preciso não chorar, maldizer não vale a pena, e assim vai. Jesus já pensou, Jesus só deixando descendência espiritual. Vejam os que fizeram com os apóstolos. Todos viraram objetos de oração, santos de oração. Vejam o que fizeram com Maria, que não era descendente dele. Ele era, em parte, metade descendência dela, a outra parte é mistério divino. Mas vejam o que fizeram com ela que disse que dava graças a Deus na oração dela, no Magnificat, que ela louvava ao Deus Senhor que lhe dera o seu Salvador. Ela chamara o fruto do ventre dela de minha salvação.
de modo que ela nunca foi co-salvadora nem co-redentora de nada, mas se tornou. E objeto preferencial da oração dos cristãos. Isso sem a gente saber nada. E sem Jesus ter deixado descendência. Imagina só, se Jesus tivesse deixado descendência, o cristianismo, com todos os pecados dele, iria ser pior do que o islamismo. Porque Maomé tinha descendência, muitas mulheres, esposas, e gerou vários ramos de família islâmica. Por isso, essas denominações todas, quase todas elas, correspondem a um ramo da descendência de Maomé. Aí essa confusão, uns matando os outros, se odeiam. Se não houver um inimigo comum, os Estados Unidos, eles guerreiam entre si o tempo todo, não conseguem não se odiar. Como os evangélicos, que se não tiverem, não elegerem um inimigo comum, agora eles têm mais outra vez, está voltando mais um inimigo comum no polo da esquerda. E aí vai ser tudo em nome de Jesus contra esse inimigo comum. E imaginem só se ele tivesse deixado descendência. Iriam virar todos reis do mundo. Iam ser todos mais do que os ayatolás do Irã. Iriam ser mais do que sheiks. Iriam ser divindades do Monte Olimpo. Iriam ser donas do Ocidente. Iria ser uma coisa horrível. Sem a gente saber nada sobre a fisicalidade de Jesus, sabendo apenas que ele não deixou descendência, e conhecendo-o apenas nas descrições do Evangelho, que não dão ênfase à imagem, não dão ênfase à imagem de Jesus, porque a Bíblia não dá ênfase à imagem de ninguém. Então não há ninguém que seja descrito em detalhes, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Davi se diz dele que ele era um homem ruivo de boa aparência. Mas é só o que se diz. Não se diz mais nada. Uns a gente vê a ênfase no cabelo, era belo e o cabelo pesava tantos talentos, de tão bonito ou de tão alto, mas não tem descrições. A Bíblia não fala da mulher bonita descrevendo detalhes, a não ser no livro de Cantares, usando imagens e metáforas da natureza, das pombas, das gazelas, das cabrinhas, das palmeiras, das águas azuis, disso e daquilo, enfim. A mulher é descrita em Cantares, mas não se entra em aspectos de fisicalidade objetiva, é tudo comparativo. Em Jesus, então, essa era uma necessidade. A não descrição física de Jesus fazia parte da consciência intrínseca daqueles apóstolos, sabendo que qualquer que fosse a descrição produziria idolatria. Eles mesmos já estavam vendo que, sem descrição nenhuma, Jesus já era tratado de maneira pervertida e idolátrica em vários grupos e seitas que usavam o nome de Jesus para propagar as suas próprias filosofias e práticas, por exemplo, de natureza sexual. Então, veja bem, respondendo de vez a sua pergunta, é claro que não, meu querido. Se você não quer casar, fique em paz. E você não está devendo nada a ninguém. A gente tem que acabar com essa coisa de que crente tem que casar de qualquer maneira, porque senão pode ficar abrasado. Eu vejo muita gente se casando errado para não ficar abrasado. Aí depois de 1 ano, 2, não consegue mais nem transar com a mulher porque não gosta dela. Deu lá, ficou 1 ano transando, aí depois não gostam um do outro. Aí param de transar, o cara continua abrasado, vai pegar garotas de programa ou irmãzinhas da igreja ou do trabalho, seja como seja, vocês sabem como acontece. Eu tive amigos que não tinham nenhum interesse sexual, até quase 30 anos de idade.
E eu vi aquele monte de gente na igreja fazendo cobrança a eles, quando é que eles iam casar. Quando eu assumi o pastorado daquele lugar, eu falei, olha, aqui acabou essa história de jovens terem que casar, homens ou mulheres, só casa quem quer, só casa quem pode, só casa quem está afim, só casa quem está gostando muito, amando de verdade. Do contrário, não se precipitem, porque aí casam, têm logo filhos, e aí aumentam o problema 100 vezes. Eu diria hoje para Paulo, dizendo, Paulo, considerando os tempos presentes, é melhor resolver o problema do abrasamento namorando do que casar e produzir filhos inconsequentemente. Olha a tragédia estatística que nos habita e que está em volta de nós só por causa de um preceito moral que não faz parte da ética. É só moral horizontal, não faz parte da ética vertical do Evangelho.